Aleluia, glória a Deus, amém. Diga assim: Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, amém? Aleluia, glória a Deus, que prazer assumir esse púlpito mais uma vez. Dei um pulo no tempo, né? Assumi em 2009, preguei, que o pastor nos deu oportunidade lá na principal aqui, na BR, né? Na BR, e demos um pulo até 2026, né? Porque outras vezes que a gente veio, na verdade eram dias de semana. A gente teve na célula do pastor Leandro, teve na célula do pastor Valdemar, e tivemos um atendimento VIP da nossa irmã Dalva, bênção de Deus. Eu falei para ele, não sei o que aconteceu, que eu senti a igreja de 2009 para 2012, 13, quando eu passei aqui a segunda vez, a igreja estava melhor, mais receptiva, mais amorosa, né? Então, eu creio que os irmãos têm cada dia mais estão crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande voltar aqui, e como o pastor Valério colocou, Deus tem a sua maneira de trabalhar, Ele vai nos conduzindo. A gente é assim, como se fosse não menosprezando, nem menosprezando os irmãos, como se fosse um toco ali no rio, e a gente vai seguindo o curso, e o curso é de Deus, amém? O curso não é nosso. Se você pudesse perguntar para aquele toco para onde ele gostaria de ir, é claro que ele ia dizer: eu queria ir para um lugar muito bonito, para um lugar maravilhoso, para um lugar tremendo, mas ele vai seguindo. Se o rio tem o seu curso à direita, ele vai à direita. Se vai para a esquerda, eu não estou falando de política, viu? Se vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se vai para frente, ele vai para frente. E o crente, ele é moldado por Deus, ele é trabalhado por Deus. E quando nós estivemos aqui em 2009, irmãos, nós estávamos passando aqui em Barreiras a primeira vez. Não conhecíamos, deixa eu ver, a gente não conhecia o Nordeste, nenhuma cidade do Nordeste, e a gente chegou aqui, era noite, num dia de semana, eu creio que numa quinta-feira, se não me engano era quinta-feira, e a igreja estava tendo culto, e aí nós encostamos o carro, e encostando ali o carro, estava eu, a pastora Liceia, o pastor Josafá, que é músico, o meu filho mais velho e o mais novo, tá? Então, estávamos nós 5, você sabe que para pagar um hotel, né, 5 pessoas, fica um pouco caro, e a gente fazendo missão, a gente faz pela fé, né? A gente faz pela fé. E aí foi que nós descemos e começamos a cumprimentar os irmãos ali. Não sei se naquela época o pastor Valdemar já estava ou não, ou o pastor Leandro, mas o pastor Valério e a irmã Sônia, o Vitor e o irmão do Vitor estavam ali. E aí a pastora, quando ela soube que nós íamos para o Piauí, né? Sabe que no bom sentido, às vezes o crente, você já viu falar de dar o migué? Né? A gente falou assim: não, irmã, não se preocupe, a gente vai continuar a viagem. E ela falou: em nome de Jesus, vocês não vão continuar a viagem, vocês vão ficar aqui. E aí já levou gente numa pizzaria. Quando a gente foi pagar, eu com uma vontade de pagar a pizza, e aí Deus usou Deus usou a pastora, e ela pagou as pizzas ali para nós, junto com o Vitor, né? E desde então a gente tem cultivado um carinho pela igreja. A gente tem, às vezes, acompanha aí os irmãos nas redes sociais, a irmã Dalva, não, desculpe, tá certo, né? Nalva, é só lembrar da cantora lá do tempo que eu não era cristão, tinha Nalva Guiar, né? Exatamente, mas agora eu não ouço mais. Mas aí eu tenho acompanhado, às vezes o pastor perguntado como é que está, assim, o pastor Valdemar um dia parece que estava querendo buscar um carro, uma peça, não sei o que era lá em Curitiba, né? E isso não deu certo, ele conversou comigo, e enfim,
a gente vai se entrelaçando, falando com o Vitor também. O Vitor tem alguns pensamentos que eu também tenho, o filho do pastor, e a gente vai conversando, e enfim, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, né? Tem relógio aqui, né, pastor? Qualquer coisa, que horas são agora? 7h07, o pastor falou que eu tenho até meia-noite. Ele falou assim, eu perguntei, posso pregar até meia-noite? Ele falou, pode, mas só que só vai ter as cadeiras, né? Mas enfim, aí, irmãos, o fato é que depois nós temos pastoreado no interior do Paraná, temos pastoreado em Curitiba, e em 2017, em 2013 primeiro, ou seja, já fazia 4 anos que eu tinha passado por aqui, Deus nos deu o privilégio de ir fazer missão voluntariamente. Eu não recebia salário, certo? Porque é muito bom quando, imagine se Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Deus chegasse para Abraão e dissesse assim, Abraão, faz o seguinte, ó, eu vou encher a tua conta de dinheiro, conta no banco de dinheiro, eu vou te dar o melhor carro, se for preciso avião, eu vou te fornecer, se for preciso o melhor navio, eu vou te dar. Foi isso que Deus fez com Abraão? Não. Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele creu. Então, há uma diferença entre você fazer a obra realmente dependendo da provisão de Deus, e quando alguém bate nas tuas costas e diz assim, vai tranquilo que tem 30 mil reais na tua conta. Aí não precisa de fé, né? Hebreus 11 diz que a fé, ela é a certeza das coisas que a gente não vê. Amém? Glória a Deus. Quem já leu aquele livro do pastor Paul Cho, um dos primeiros livros dele, acho que o primeiro livro dele, ele diz que quando ele queria uma bicicleta, ele ficava grávido de uma bicicleta. Ele ficou grávido de uma bicicleta, no Quarta Dimensão, né? O livro Quarta Dimensão. Então, irmãos, isso é um milagre. Isso é a provisão de Deus. A gente tem experimentado o seguinte, coloque o pé na água, e Deus abre o mar. Amém? Diga assim para o teu irmão, coloque o pé na água, e Deus vai abrir o mar. Você crê? Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. É Deus. É isso aí. O pastor Valério, quando chegou aqui, era só ele e a esposa, né? Cheio de fé, de coragem. E hoje vocês têm o que tem. Deus tem trabalhado. Deus tem feito a obra. E Deus tem mantido os fiéis. Muitas vezes nós nos preocupamos com o número. Jesus não se preocupou com o número, não, irmãos. Ele tinha 12. E ainda alguém falou assim, puxa vida, mas será que existe um pastor perfeito? Você acha que existe um pastor perfeito? Nenhum. Só tem um pastor que é o supremo pastor, que é Jesus, amém? E mesmo assim, 10% da igreja dele, que era 12, se rebelou contra ele. E tem um pastor melhor do que Deus? E você sabia que 33% do céu, dos obreiros de Deus, se rebelaram contra ele? Porque muitas vezes está no coração, irmãos. Não está na atitude do pastor, da pastora. Não. Às vezes uma pessoa deixa de ir para a célula, ela não deixa de ir para a célula porque você fez alguma coisa, não, é porque muitas vezes ela ouviu alguma coisa que ela não gostaria, ela não aceitou. E nós temos que entender o trabalhar de Deus, o processo de Deus. Deus vai trabalhando, vai nos moldando, vai nos levando, vai nos conduzindo. E aí, meus irmãos, nós fomos para a África do Sul pela fé. Ficamos 1 ano lá. Depois voltei para a igreja, fiz mais ou menos o que o pastor fez, né? Que ele ficou um tempo em Brasília, trabalhando, voltou. Eu saí também e voltei para a igreja. A igreja não me dava nenhum salário, porque era uma igreja muito pequena e não tinha condições.
Era só mais para pagar o aluguel, as despesas. Mas eu estava lá fazendo a obra. Depois Deus nos mandou para Índia, para trabalhar lá por 2 anos, 2017, 2018. 2020, naquela pandemia braba, Deus nos mandou para o Piauí, para o interior do Piauí, para uma cidade próxima à cidade de Uruçuí. E assim Deus tem nos conduzido, Deus tem trabalhado em nossas vidas. Nós estamos sempre na dependência do Senhor, o Senhor tem feito a obra. E a gente colocou o nome do ministério que Deus nos colocou em nossa mão, chama-se Esporte e Missões. Eu vou passar alguma coisa ali para os irmãos. Isso tudo, irmãos, é para enriquecer a tua fé, amém? Se daqui sair um missionário, se daqui sair um obreiro desse culto, nós já teremos o nosso objetivo estabelecido. Um dia, irmãos, nós convidamos um pastor que fazia um trabalho num ônibus, com um grupo de louvor e passava filme. E nós fomos numa vila lá em Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná. E ali chegando, houve o culto. E tinha mais ou menos umas 70, 80 pessoas no culto ali, que não eram crentes. E no final, uma pessoa levantou a mão e fez uma decisão por Cristo. E aí eu, muito triste, falei com o pastor Paulo, que era o pastor que tem aquele ministério até hoje. Falei, pastor Paulo, que pena, apenas um tomou decisão. Ele falou, não, você está enganado. Os 80 tomaram a decisão. Só que 79 rejeitaram a Cristo e um aceitou a Cristo. Então, quando uma pessoa, ela é confrontada com o Evangelho, e ela não recebe o Evangelho, ela tomou uma decisão também. Quando você prega a palavra, não é a tua missão convencer a pessoa. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha, é Ele que faz, é Ele que toca, é Ele que move. Em Gênesis, lá, desde o capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, se movendo. E qualquer pessoa que olhe e talvez veja, puxa, quantas cadeiras vazias, imagine Deus lá na criação, Ele olhava aquilo tudo, era um caos, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus trabalhava sobre o caos. E a tua vida pode estar um caos, mas o Espírito Santo, através do seu poder, Ele pode fazer a diferença na sua vida. Tome posse, creia. Então, se de alguma forma o nosso testemunho, a palavra desta noite vier falar ao teu coração, se falar uma, duas, a todos, abra o teu coração, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ali, passando para frente. Então, essa é a Índia. É um país que ele tem 70% do tamanho do Brasil. Pode ir para frente. E hoje já não é mais essa quantidade, já está com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. A Índia, ela tem todas essas religiões muito fortes, o hinduísmo, o jainismo, o budismo, o sikhismo. Você já viu aquelas pessoas que andam com uma touca na cabeça? Aqui no Brasil quase não tem, não é muçulmano não, é uma touca mesmo e barbudo, os homens barbudos e andam não é uma touca, um turbante na cabeça, é o sikhismo. Para frente, o islamismo e o cristianismo. Pode passar, irmã. Ali está uma explicação. Veja como os cristãos são muito poucos. Em torno de 3% da população, de 2% da população da Índia é cristã. Pode passar, irmã. Então ali eu coloquei as bases do hinduísmo. É uma religião que tem 1 bilhão de seguidores na Índia. Pode passar para frente, irmã. E vocês sabem que a Índia tem ainda o sistema de castas, né? Além dessas 4, há uma casta que está ali embaixo, naquele vermelho. Essa última casta, irmãos, é constituída de pessoas
muito pobres, muito miseráveis. E aí, por ser um berço da reencarnação, eles têm aquela ideia que se você, de repente, está passando por uma situação, eles trabalham com a questão do karma. Já viu falar quando alguém fala para você, tenha karma, né? Tenha karma, tenha calma, né? Mas karma é tipo, se eu estou doente, eu tenho que aceitar. Se eu caio desempregado, eu tenho que aceitar. Se eu sou atropelado, eu tenho que aceitar. Eu não posso declarar vitórias em Cristo, e nós temos que declarar como cristãos vitórias em Cristo. Aleluia. Vamos para frente então. Pode passar, irmão, que ali está o desafio. Veja que isso ali tem todo canto na Índia. Pode passar para frente, irmã. Esse é o rio chamado Rio Ganges, onde os indianos, eles vão, tomam banho, tomam água, eles pegam garrafinha de plástico, colocam aquela água suja e levam para tomar, porque eles acham que é um rio sagrado, que pode abençoar a vida deles. Então é uma cegueira espiritual. Pode passar para frente. E ali nós começamos o trabalho com futebol, por isso que é Esporte Missões. Esse aqui é um dia de formatura, onde nós formamos todos esses meninos se formaram com a gente, né? E eu contei com a ajuda do meu filho também, com o Júnior, depois o Lucas também me ajudou no futebol. Pode passar para frente. Esse aí era o seminário pentecostal de Bihar, onde a gente dava aula de futebol também, porque o indiano, se o brasileiro nasce, principalmente o menino, nasce com a bola no pé, o indiano, obviamente que não, tem outra cultura, mas eles estão aprendendo a jogar futebol, né? Eu digo que daqui uns 50 anos é capaz que eles participem de uma Copa do Mundo. Vamos para frente. Esse é o dia da formatura. Esse é o Harish, que é um menino que ia nas células, ia nos cultos com a gente. Pode passar para frente. Aí nós vamos. Esse é o trabalho no leprosário. Lá na Índia, a lepra ainda é muito forte, e eles fazem umas vilas longe da cidade, tipo cidade de refúgio que tem na Bíblia. Então só os crentes é que vão lá e ministram, levam remédios, e aí são filhos de leprosos, né, que estão aí, que moram na vila, e eles são proibidos de ir na cidade, porque tem essa questão de ser uma doença também que pode ser contagiosa, mas, né, enfim, pode passar para frente. Esse aqui é um grupo de meninos do norte da Índia, que foram ao sul da Índia aprender futebol. Pode passar para frente. Esse aí é na igreja Smart City. Esses meninos aí é a primeira vez que eles entraram numa igreja evangélica. Pode passar para frente. Esse missionário de Mianmar faleceu no Covid. David não, é o Timóteo. O Timóteo faleceu no Covid. Ele também era um homem de Deus, um menino de Deus. Pode passar para frente. Esse aí é os seminaristas aprendendo a jogar futebol. Passa para frente, só para a gente ganhar tempo também, né, irmãos? Esse é lá no leprosário, na beira da estrada. Na beira da estrada. Essas aí são tudo missionários. Tem missionária, tem a Liceia, que é brasileira, tem a doutora Márcia, que é dentista, tem a Eliane, que é de São Paulo, tem aqui essa que é de Minas Gerais, aquela lá que é do norte da Índia, a Liceia está lá, e aqui essa de cá, ela é do próprio região lá, onde era feito o trabalho com os leprosos. Pode passar para frente. Aí a Liceia ajudando nos cuidados. Esse é o líder da comunidade. O pé dele, ele queria que cortasse metade do pé, mas obviamente a nossa enfermeira ali, ela não ia cortar, né, porque ia ser coisa absurda que podia acontecer. Pode ir para frente. Aí é nos cultos da células lá, ali o pastor que está ali, o Harish e o irmão do Siddhartha. Pode ir para frente. Esse é lugares que a gente ensinava futebol. Pode passar, irmão. Ali é no dia da formatura, no prédio que a gente alugou. Pode ir para frente.
Então, irmãos, basicamente era só para os irmãos terem uma ideia do trabalho que foi feito, um trabalho que realmente hoje nós estamos vendo, só hoje a gente está vendo algum resultado desse trabalho. Tem um menino chamado Siddhartha, só ele se converteu na casa dele, e ele gosta muito de futebol, ele joga bem, e ele serve a Cristo. Eu falo com ele no meu WhatsApp, e sempre estamos trocando versículos bíblicos, fortalecimento espiritual, porque os irmãos, imaginem você não morar num lugar onde ninguém é crente. Eu fui em cidade da Índia que não tem uma igreja evangélica, nenhuma para contar da outra. E você, quando a gente dava aula para os meninos, que era uma oportunidade que alguns pastores nos davam, eles diziam: não fale de Jesus abertamente para eles, não fale de Jesus, porque, e nós, irmãos, muitas vezes nós temos a oportunidade, porque o trabalho missionário ele é feito, eu posso cruzar o oceano para pregar, ou eu posso cruzar a rua e falar de Jesus para uma pessoa. Havia um pastor que morava num determinada, do lado, perto da casa, da igreja, do templo, tinha uma casa, e passado uns anos depois, esse pastor foi embora e chegou outro pastor, e chegando esse outro pastor chegou, a vizinha começou a conversar com esse outro pastor, e a esposa, e o esposo, a esposa do vizinho, e a vizinha começaram a conversar com o outro pastor, e aí chegou uma hora da conversa e falou: pastor, você é um cara legal, você é nota 10, aí o pastor falou: meu Deus, eu nunca falei com eles, nunca conversei com eles, o que ela está dizendo que eu sou, será que ela tem uma bola de cristal, alguma coisa aí, né? Aí ela falou: porque o outro pastor que estava nessa igrejinha aí, vivia enchendo a gente falando de Jesus, vivia dizendo que nós éramos pecadores e que precisávamos nos arrepender, vivia nos convidando para ir na igreja. O senhor está aqui há 2, 3 anos, nunca falou de Jesus para nós. Quase que ela falou: glória a Deus. Ela estava feliz, porque aquele pastor, nós muitas vezes não estamos fazendo a nossa parte, irmãos, e não é o pastor Valério e a pastora Sônia somente, mas você precisa fazer a diferença, irmãos. Essas cadeiras são espaços que Deus pode usar a tua vida para preencher. Faça a tua parte, traga a pessoa, ore pela pessoa, prepare a pessoa, ore por ela, comece. Sabe o que é um ministério legal? Eu tenho feito, eu encontro com uma pessoa, olha só, Deus nos dá estratégias. Eu encontro com a pessoa e falo assim: meu querido, aqui está o meu WhatsApp, não importa se você é espírita, católico, evangélico, seja o que for, aqui está o meu WhatsApp, qualquer oração que você precisar, não se acanhe, manda mensagem para mim que eu oro na hora por você. É difícil fazer isso? Você pode fazer, eu posso fazer, amém? Nós podemos fazer. Hoje, com as redes sociais, Deus nos deu uma grande ferramenta, irmãos. Eu tenho uma porção de seguidores no Instagram. O que eu faço? Eu contratei um sistema que a pessoa, que ela faz qualquer comentário no meu Instagram, ela recebe automaticamente um livro evangelístico. Claro que é digital, mas ela recebe. Qualquer comentário, ela fala oi, pôr um coraçãozinho, qualquer coisa, são 30 mil pessoas, eles recebem automaticamente uma mensagem. Você pode testar, entrar lá no meu, depois a gente vai estar fornecendo um marca-páginas, ali está o meu Instagram. Então Deus nos dá estratégias, são estratégias que Deus nos dá, e nós temos que usar. Eu digo assim, Jesus ele usava as estratégias. Você sabe por que Jesus subia no barco e se afastava um pouco assim, uns 100 metros da praia? Porque está provado que isso, no sistema de acústica,
A voz vem, o vento traz a voz e as pessoas podiam ouvir. Como é que 3.000 pessoas ouviam? É estratégias, irmãos. Nós temos que pedir sabedoria para Deus, e Deus nos dá estratégia. Então, esse menino é um fruto do trabalho, e ele falou para mim: pastor, ore pela minha mãe, pelo meu irmão, porque eles não gostam que eu vá na igreja, eles não gostam que eu sirva a Cristo, eles não querem que eu sirva a Cristo. Eles dizem: a gente já tem uma religião, mas a gente tem que fazer as pessoas entenderem que é evangelho, que Jesus não é uma religião. Paulo diz lá em Romanos 16, que o evangelho, 16, né? 17 também, que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. É o poder, é a dinamite de Deus para explodir o velho homem, e nasce uma nova vida em Cristo. Aleluia. E o texto que eu quero convidar você a ler, Lucas 16, diz lá: vocês sabem que Jesus muitas vezes falou por parábolas, e que de outra maneira os discípulos e as pessoas não iriam entender o que ele estava falando, porque eram verdades celestiais que ele estava declarando ali. Então Jesus contava parábolas, né? Não vê as crianças hoje, você conta uma história para as crianças, elas adoram. No meu tempo de criança, que já faz muito tempo, eu ouvia sobre Zaqueu, sobre Daniel na cova dos leões, sobre Jonas no ventre do grande peixe, sobre Davi, sobre o pastor Davi. A gente ouvia, e isso é tão importante, isso fica marcado no coração das pessoas, irmãos. E a palavra de Deus então aqui, ela nos diz que havia um homem rico. Esse homem era rico, e como rico, ele se vestia de púrpura e de linho, finíssimo. E aí, meus irmãos, inclusive, a Bíblia traz algumas características e diz que ele vivia todos os dias de maneira regalada e esplêndida. Ele vivia muito bem, afinal ele era rico, ele tinha tudo que o dinheiro podia dar para uma pessoa. E já faz muito tempo que nós entendemos que o dinheiro não consegue fazer as pessoas felizes, irmãos. O dinheiro, ele pode nos ajudar em muitas coisas. A gente não chegaria aqui se não tivesse dinheiro, ou alguém que tivesse nos ajudado a chegar aqui. Ou o nosso trabalho, ou nossa luta diária para conquistar, porque uma viagem dessa, a gente vai se preparando para poder ir. Eu trabalhei 6 anos no Conselho Tutelar para passar 1 ano na África do Sul. Não é fácil. Fui conselheiro tutelar por 6 anos. E assim, irmãos, é como Deus vai trabalhando. Então, o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. E esse homem, então, a base da vida dele era o dinheiro. E hoje, irmãos, nós vemos isso, que muita gente vive angustiada atrás do dinheiro. Quando nós amamos o dinheiro mais do que outras coisas, é fracasso, é derrota. Nós podemos usar o dinheiro é uma ferramenta valiosa. Pode passar para o versículo 20, irmã, fazendo um favor. Eu não sei se está aí a sequência. Obrigado. Mas a Bíblia diz também que havia um outro homem. O rico não tinha nome, mas o outro homem tinha nome. Ele era chamado de Lázaro, era um mendigo. E ele estava cheio de chagas, ele era leproso. Estava na porta do rico. E diariamente o rico passava e fingia que não era com ele. Ele queria uma migalha, ele queria uma ajuda, ele queria algo. Ele precisava de ajuda, aquele homem. E há milhares de pessoas aí no mundo, irmãos. Você já viu aquele tipo de crente? Eu conheci crente
Eu conheci crente em algumas igrejas, que quando ele via você vindo numa direção, ele passava a calçada para desviar de você. Talvez porque ele achasse assim que eu vou dar paz do Senhor para esse camarada, nem conheço a vida dele, eu sei que ele é pastor, mas ele é até pastor batista, vou dar paz do Senhor para ele. Meus irmãos, estão dentro das igrejas e às vezes agem como esse homem rico, que desprezava o mendigo, chamado Lázaro. E o que significa Lázaro? Significa aquele a quem Deus ajudou, aquele a quem Deus socorreu. Mas como assim, irmãos? Não tinha nada a ver com o nome dele, ele vivia numa miséria, ele vivia numa necessidade total. Como é que uma pessoa dessa foi ajudada por Deus? Era um contrassenso, um disparate ali, o nome dele, né? Com aquela situação em que ele vivia. Mas vamos para frente para ver o que realmente aconteceu. Olha enquanto o rico se vestia esplendidamente, com a melhor roupa, com os melhores trajes, tinha tudo de bom e do melhor, olha só o que aquele homem desejava. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ele queria a sobra do que sobrasse da mesa daquele rico. Aquele mendigo, era isso que ele queria. Irmãos, e as pessoas muitas vezes estão sedentas de uma palavra amiga, de uma palavra de carinho, de uma palavra de afeto. Se preocupe. Se uma pessoa chegar na tua casa, bater palma, dizer, eu preciso de 1 quilo de alimento, peça a Deus sabedoria. Claro que você não vai dar só o alimento, mas muitas vezes você vai dizer, eu quero dar o alimento, mas eu quero orar por você. Quero dizer que Jesus tem um plano na tua vida. Quero dizer que Deus quer mudar a tua vida, o teu ser. Então, irmãos, são formas de Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Falei com o pastor Valério, que vinha, ele já dispôs da gente ficar na casa dele. Não ficou, tendo que falar um monte de coisa, porque o espiritual entende o espiritual, amém? Glória a Deus. Como outras vezes também que os irmãos nos receberam aqui, de maneira tão extraordinária. Hoje é a 4ª ou a 5ª vez que a gente passa por aqui e fica hospedado. Então talvez você não saiba desse testemunho. Você faz parte de uma igreja acolhedora, de uma igreja abençoada. Aleluia! Irmão, você já sentiu aquela coisa assim? Por exemplo, uma pessoa está passando por uma luta e vem aquela, vamos dizer assim, para a gente entender, uma tentação de ajudar aquela pessoa. E você já fala, não é de Deus. Não. Dá um pacotinho de arroz, um pacote de feijão, talvez um 5, um 10. Não é de Deus. Não. Fica, passa logo essa vontade, passa logo. Na igreja também, às vezes, na hora de você ofertar e dizimar, você fica pedindo que o momento do dízimo e da oferta passe logo. E você tem que contribuir. Você, na verdade, você não é que você tem que contribuir, mas em obediência você tem que contribuir. É tudo por amor, mas você tem que fazer. Então, aquele homem, ele queria só isso, ele não queria muita coisa. O 22, o que aconteceu? Aconteceu um fato que vai acontecer com todos nós. A Bíblia diz que primeiro morreu o rico. Irmãos, há uma coisa que afunila todo ser humano, é a morte.
Todos morrem. Felizmente ou infelizmente, todos vão ter que passar pela experiência da morte. Um dia vai cessar a nossa vida. E aquele homem rico, a Bíblia diz que ele morreu, aliás, o mendigo morreu primeiro, e olha o que aconteceu. E aí eu consigo entender por que o nome de Lázaro era que alguém que encontrava o favor de Deus, porque afinal ele encontrou, amém? Nós somos passageiros, nosso lar não é aqui, a gente é apegado, mas fica tudo para trás. E aquele homem então, ele morreu, e a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. É dessa maneira, meus irmãos, que nós vamos ser recebidos na glória, que nós vamos ser recebidos, se nós permanecermos fiéis até o fim, nós vamos ser coroados, glória a Deus, aleluia. A pessoa pode viver 100 anos aqui, mas um dia ela vai morrer. E eu pergunto a você nessa noite, você está preparado para esse momento da tua vida? Esse momento crucial? Meus irmãos, tem um pastor que ele diz o seguinte: quem que pode entrar na tua casa? Pastor Valério, quem que pode entrar na sua casa? Quem que pode? Como que a pessoa está qualificada para, uma pessoa, um ser humano, como é que ele está qualificado a entrar na sua casa? Se você fizer o quê? Convidar. O que mais que pode falar? O convidar é o principal. E lá na sua casa, para entrar, as normas é da pessoa que entra ou as normas são suas? São vocês, são minhas. Um dia a gente posou lá na casa da irmã Nalva, e ela bronqueou, não, estou brincando, não bronqueou não, e ela nos tratou muito bem, mas a gente sabe que tem a norma. Se forem na minha casa, vai ter a norma. E o céu é de quem? O céu é nosso ou é de Jesus? É de Jesus. Então as normas do céu são estabelecidas por quem? Por Jesus, amém? Diga assim: as normas do céu são estabelecidas por Jesus, aleluia. Esqueci do menino ali, o Peterson. Deus abençoe, Peterson. Estamos orando aí pela tua vida, tá? Amém. Tá ligado em nome de Jesus. Deus vai preparar a bênção. E aí, meus irmãos, é incrível, mas é isso aí. O céu é de Deus. E sabe o que vai acontecer? Um pastor disse o seguinte: que quando nós chegarmos na porta do céu, Jesus vai dizer assim: me mostre, me dê um motivo pelo qual eu tenho que deixar você entrar no céu. Não é de arrepiar isso? Me dê um motivo pelo qual eu preciso deixar você entrar no céu. E se a pessoa disser assim: eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu fui transformado numa nova vida, Jesus vai carimbar e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está estabelecido para vocês desde a fundação de todas as coisas, aleluia. Mas aquela pessoa que rejeitou Jesus, ela vai chegar no céu de mãos vazias, e ao chegar lá, ela não terá o direito, é isso a Bíblia que diz. Existe uma lei para você entrar em cada país. Por exemplo, na Índia, eu não podia entrar como pastor. Se eu dissesse que era pastor, eles não deixariam eu entrar, porque eles têm normas lá. No Nepal, também não pode entrar se você disser que é pastor. Na China, pior ainda. Quando nós fomos para o Nepal, para a Índia, com um grupo de irmãos, eles iam para a China depois, eu não podia ir, porque também não tinha dinheiro para ir, mas eu tive que trazer os livros e as Bíblias deles para o Brasil, porque senão eles não entrariam na China. No Brasil também tem normas.
No céu tem normas. E quando nós respeitamos as normas do céu, nós temos acesso ao céu. Esse homem, com certeza, embora pobre, um homem miserável, a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos ao seio do Abraão. Só que é bom que se diga que isso não significa que ele foi para o céu porque ele era pobre. Não, isso é uma parábola. E você não pode interpretar a Bíblia por parábola, porque a parábola vai dar muita coisa. Por exemplo, aqui você vai ver que o Abraão conversou com o Lázaro, com o rico. Isso não pode acontecer. É uma parábola, é uma história apenas. E o foco principal é outro. Então, meus irmãos, o que aconteceu? O outro morreu e foi para o inferno. E a Bíblia diz no no inferno ele ergueu os olhos. Aí, meus irmãos, ele começou a entender, vai ter muita gente que você vai falar de Jesus, não vão aceitar, só vão crer em Cristo no inferno. Só vão acreditar em Jesus no inferno. Quando, o pastor Valério tinha razão, o pastor Valdemar tinha razão, a pastora Sônia tinha razão. Irmãos, lá em Curitiba, se você sair à noite, andar 500 metros num domingo à noite, você passa em frente de 10 igrejas de porta aberta. E como que uma pessoa que rejeitar essas 10 igrejas vai chegar no céu e vai dizer assim: deixa-me entrar no céu? Não tem como. Jesus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para o inferno com as suas próprias pernas. Agora, para ir para o céu é só através de Jesus. Aleluia. Para o inferno a pessoa vai com os seus esforços, com a sua vida pregressa, a sua vida miserável. Mas para o céu é só Jesus, porque é a graça de Deus, é aquilo que nós não merecíamos, e Deus então nos dá, ou aquilo que não merecíamos, melhor dizendo, e Ele nos dá. Aleluia. Pode passar para frente, pastor Leandro. E aqui diz, e clamando, então ele começou, um remorso tardio começou a gerar. Eu estava num velório de um homem que nunca quis saber de Jesus, e uma pessoa olhou para mim chorando, falou: pastor, ora pelo meu irmão para que ele vá para o céu. Eu não briguei com aquela mulher, eu não tive nenhuma atitude de falta de educação ali, porque daí eu ia dar um mau testemunho. Mas eu pedi: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Como é difícil. Pior coisa, irmãos, é fazer funeral de incrédulo. Fazer funeral de crente é uma maravilha. Se bem que tem alguns crentes que uma vez um irmão diácono morreu e o filho do irmão não entrava na igreja já há muitos anos. E aí estava o caixão assim, sabe quando a pessoa, um acidente feio lá, não dava, só dava para ver o rosto, malmente o rosto do camarada. E o pastor começou a dizer: esse irmão era santo, esse irmão não traía mulher, esse irmão é um homem de Deus. Aí o filho dele, que estava desviado lá na porta, falou: pastor, eu estou no enterro errado. Eu estou no enterro errado, esse não é meu pai, não. Sangue de Jesus tem poder, né? E esse homem, meus irmãos, então ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Irmãos, a misericórdia de Deus, ela ainda nos alcança, mas vai chegar um momento em que ela não vai nos alcançar mais. Ele queria apenas que pegasse um pouquinho olha, assim, ó, ele queria o seguinte, olha só. Já estamos indo para o final. Ele tinha que o mendigo, o Lázaro, molhasse aqui e umedecesse alguma coisa, porque era uma situação tenebrosa em que eles estavam ali, no inferno. E aqui, meus irmãos, Abraão, como se ele pregasse para aquele homem,
Você lembra que você, quando estava na terra, você recebeu todos os bens? Lázaro males. Agora ele está sendo consolado e você está sendo atormentado. Então a ideia, meus irmãos, é que também, quando a pessoa deposita a sua fé, a sua vida nas coisas materiais, o final é esse aí. O final é esse. Não tem. Não tem, meus irmãos. Esse é o fim. Pode passar para frente, pastor. E além disso, tem um abismo entre nós e vós. Irmãos, a oportunidade é enquanto nós estamos respirando. Só isso. Só. O último suspiro aconteceu, acabou a oportunidade, não tem mais chance. Acabou. E aí, meus irmãos, diz assim: vocês que estão aí não podem passar para o céu, e quem está no céu não pode, não vai querer também, né, obviamente, mas não pode ir para o inferno. E disse, aí aquele homem virou missionário, aquele homem virou intercessor por missões. Sabe o que ele falou? Senhor, Abraão, pede que um anjo vá até a minha família e diga que o inferno é real, e diga que as pessoas precisam aceitar Cristo, e diga que o evangelho é a verdade, é o real. Aleluia. Olá, irmãos. Rogo-te, Pai, que mandes a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, dê testemunho para eles, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Vamos ver a resposta de Abraão. Irmãos, pode passar, pastor, já estamos finalizando aí. Irmãos, eu sempre digo o seguinte: pode acontecer de Deus, como aconteceu com Paulo, que foi uma experiência sobrenatural ali no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, que ele caiu no chão, né? Que a Bíblia, tem uns que dizem, tem pregador que fala, a Bíblia, ele caiu do cavalo. Não, ele não caiu do cavalo. A Bíblia não diz que não fala de cavalo. A Bíblia fala que ele caiu no chão, né? Outro fala assim, porque Adão e Eva comeram a maçã, né? Não, a Bíblia diz de um fruto proibido, não sabe se é maçã. Outro fala assim, porque Jonas foi engolido por uma baleia. Não, foi engolido por um grande peixe, que provavelmente era uma baleia. E assim tem outras situações também. Mas enfim, voltando aqui ao texto, irmãos, ele disse, eu falo assim, então Paulo, ele teve uma revelação maravilhosa, mas nem todo mundo vai ser assim. Por quê? Porque nós temos a palavra. Olha o que Abraão, o pai Abraão diz. Eles têm, naquela época só tinha uma parte da Bíblia, o Antigo Testamento. Então ele falou, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Não é melhor do que ninguém. Não é melhor do que ninguém. Irmãos, tem um livro muito antigo chamado Bíblia, Sempre a Bíblia, que o pastor Ivan Espíndola de Ávila escreveu, que tem muitas histórias da Bíblia. Teve um pedreiro que se converteu, sabe o quê? Um pedaço, uma folha da Bíblia, de alguma maneira foi colocada entre tijolos de uma casa, e ele foi chamado para fazer uma reforma naquela casa. E quando ele foi quebrando parte da Bíblia que alguém tinha rasgado, talvez até a pessoa pensou assim, eu quero ver se essa Bíblia realmente tem poder, né? Eu vou meter ela aqui no meio do cimento, da areia, do cal, do tijolo, não vai ter ninguém que vai ver essa mensagem aqui. E o homem foi quebrar com a marretinha, caiu aquele papel, e ele começou a ler. E ali a palavra de Deus falou com ele. Aleluia. Teve o ladrão que entrou, isso tudo são fatos que realmente aconteceram. O ladrão entrou numa casa para roubar a família, e a família tinha ido para o culto, e eles entraram de supetão, e ele se escondeu debaixo da cama,
E na hora da janta, o pai da família disse: vamos orar. E começou a orar, e começou a clamar ao céu. Aquele homem levantou daquele lugar e disse: eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu vim aqui para matar, para roubar e para destruir, como o diabo faz. Mas eu fui impactado por essa palavra. Um hino que você coloca na tua casa, irmão, faz a diferença. Coloca um pouquinho mais alto, não coloca aquele paredão, né? Coloca um pouquinho mais alto para a pessoa ser edificada. E não coloca hino de exortação, coloca hino que fala do Evangelho de Jesus, do poder de Jesus, que transforma, que muda. Então, irmãos, olha o que aconteceu. Vão lá e creiam, pode ir para frente, acho que acabou, o 31 é o último. Então, meus irmãos, é isso que Jesus faz. E nessa noite, eu gostaria de apelar a você, existem 2 ou 3 compromissos que são importantes para cada crente, para cada pessoa. O primeiro compromisso é entregar a vida a Jesus. E eu creio que talvez 100% já tomaram essa decisão. Mas se não tomaram, Jesus diz no Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Você ouvir essa pregação, o culto todo foi preparado para Deus tocar o teu coração. Isso aí é um primeiro ponto. Segundo convite que Jesus faz, é um convite de consagração. Você servir mais ao Senhor. Pede estratégias para Deus. Deus nos deu estratégia, irmãos, quando estava vindo aqui para o Nordeste. Ele falou no meu coração para fazer a tabela da Copa. Ó, a tabela da Copa. Mas, como a tabela da Copa? Veja o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei o plano da salvação. Isso aqui já foi distribuído, só na viagem foi distribuído mais de 100. Chegou num posto de gasolina em Catalão, nós fizemos eu falei assim: vamos fazer um culto, porque todos os frentistas pararam ali e começaram a me perguntar de Jesus, perguntar de Deus. Daí eu falei: só que na hora de tirar as ofertas, deixa comigo. Aí é comigo. Mas aqui, ó, a maior vitória da história não é o Hexa. A maior vitória da tua história é o dia que você encontrou a Cristo. Oh, Rabachacandarabás. Oh, aleluias. Então, irmãos, é uma maneira, e Deus pega um folheto e sai aí. Quem tem mais de 60 não paga ônibus, né? 65. Sai aí perambulando, entregando folheto. Pega o endereço da igreja, convida as pessoas. Não é fácil, não, irmão, não é fácil. Mas esse é o segundo. E o terceiro é se você realmente, Deus tem colocado no teu coração para você fazer missões, para você fazer um trabalho a partir da igreja aqui. Fale com Deus aí, onde você está, não tem problema, fale com Deus, né? Irmãos, eu tenho tido essa experiência de lugares que eu tenho passado, e anos depois encontrar pessoas que viraram missionárias, missionários, né? Será que, pastor Leandro, tem um hino aí, tem um lugar aí que tem algumas músicas que eu fiz, tem uma música chamada Deus do Sertão, no pendrive, eu não sei se você consegue encontrar. Está sem som, né? Não tem problema não, mas eu quero que você realmente fique de pé na presença do Senhor.